Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Seara de Jesus. Tanto você que está assistindo na terça-feira à noite, ou você que não conseguiu parar nesse horário, mas encontrou um tempo durante a semana para investir no seu aprendizado. Então, antes de mais nada, vamos serenar os pensamentos e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos aí interagindo no chat, mandando oi para os nossos colegas, mandando as nossas perguntas, os nossos comentários, que são sempre enriquecedores. E ao final da aula, vamos continuar essa interação lá no Google Classroom. Então, hoje, no nosso curso agora em formato de módulo, nós vamos resgatar uma aula do Básico 2, que chama Não Vim Destruir a Lei. E nesta aula nós vamos passar alguns pontos. Primeiro, que lei seria essa? E aí vamos falar um pouco sobre Moisés e Cristo para entender esse não vim destruir a lei. Vamos falar sobre a aliança da ciência e da religião. E por fim, vamos falar um pouco sobre o filósofo Sócrates e o filósofo Platão, tá? E aí, iniciando por Moisés. Então, Moisés foi um profeta, missionário, e a sua missão foi a de ser um legislador do povo hebreu. E aí Moisés teve a missão de fato, orientar esse povo, colocar esse povo no caminho de uma moral que até então era bastante difícil. E Moisés é também o que nós chamamos de primeira revelação. Deus se revela, se mostra, se apresenta para a humanidade em 3 momentos da história. E o primeiro momento é através de Moisés e do povo hebreu. E esse povo, dentre tantos povos na época que ainda acreditavam em vários deuses, em deuses da natureza, em deuses materialistas, é o povo que já acredita que Deus é único e criador de todas as coisas. Então esse povo passa a ser um exemplo para outros povos, realmente para caminhar nessa ideia de Deus único. E a título de curiosidade, alguns livros bíblicos do Antigo Testamento são atribuídos a Moisés. Vale a pena a leitura como um livro histórico. Temos que tomar alguns cuidados, mas é bastante rico em história. Então a Gênese conta a origem da criação, da terra e do homem. O Êxodo narra a libertação desse povo após a escravidão no Egito. Então, não é um povo que teve uma vida fácil, é um povo que foi marcado pelo sofrimento, mas esse sofrimento era com o intuito de aprendizado, de paciência, de resiliência e também de ser um exemplo para o mundo. O livro do Levítico, que é uma orientação dos cultos entre os seguidores de Moisés e Deus. Números, que fala sobre a peregrinação dos hebreus no deserto para a Terra Prometida. E por fim, Deuteronômio, que é um código de leis promulgadas por Moisés com a finalidade de reorganizar a vida social do povo. Então, quando nós falamos da lei de Moisés, Moisés traz uma lei que se torna uma lei civil para orientar esses homens, para organizar a vida social desses homens, mas principalmente para tentar colocá-los no caminho correto, no caminho certo. Então,
naquele tempo a gente imagina uma humanidade ainda bem primitiva, com hábitos e ideias ainda bem primitivas, e Moisés acaba apresentando Deus com uma face de muita justiça e muita disciplina. Nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, e naquele momento da primeira revelação, Deus é apresentado como extremamente justo. E devido à necessidade de realmente disciplinar os homens naquele momento, Deus é mostrado como um Deus que deve ser temido, que devemos até ter medo, até um Deus em alguns momentos vingativo. Porque somente dessa forma a humanidade naquele momento ia realmente tentar se melhorar, na base do medo. Naquela época também existia o Código de Hammurabi. Esse código também era uma lei civil, mas veio antes de Moisés, e tem algumas semelhanças no sentido de que o Código de Hammurabi era dito olho por olho e dente por dente. Então tinha um quê de vingança. Por exemplo, se eu furtasse algo, a minha punição seria perder a minha mão, que foi o motivo do furto. Então era algo bastante rígido. E aí a lei de Moisés são 613 mandamentos, que é a Torá. Quem tiver interesse em ler os 613 mandamentos tem na internet. Aqui eu destaquei alguns que eu acho que podem ser válidos para o nosso estudo. Então, o primeiro fala sobre não se envolver em adivinhação e mediunidade. E das nossas primeiras aulas, nós já sabemos que a mediunidade é algo que existe desde os primórdios dos tempos. Não é algo que foi inventado pelo Espiritismo, apenas foi organizado em termos por Allan Kardec. E aí Moisés fala que não pode ter mediunidade. Mas é interessante porque ele coloca não se envolver em adivinhação e mediunidade. Então, naquele momento, provavelmente existia muito abuso, muitas pessoas querendo ganhar em cima disso, ou tentando adivinhar o futuro. Enfim, não utilizando a mediunidade de forma correta e de forma até confiável, né? Assim, talvez sendo enganados por espíritos. E aí não tinha jeito. Naquele momento, a humanidade era 8 ou 80, então Moisés cortou isso pela raiz. Aí algumas coisas relacionadas à religião, né? Não se casar com estrangeiros, não judeus, por exemplo. Algumas coisas que parecem bem básicas se observarmos os dias de hoje. Então, não comer larvas e vermes encontrados em frutas no solo. A lei de Moisés tinha muitas restrições alimentares, provavelmente para tentar conter doenças, conter epidemias, realmente tentar manter a saúde do povo, em um momento que medicina nem se conhecia praticamente. Não jurar falsamente em nome de Deus, não negar caridade aos pobres, não roubar abertamente. Então, algumas coisas que hoje já são bastante comuns, mas Moisés estava ali pegando na mão dessas pessoas para colocá-las no caminho de volta, o caminho reto. Aqui tem uma outra bem interessante, que é: os tribunais devem cumprir a pena de morte por apedrejamento. Então, algumas coisas erradas da lei eram punidas por apedrejamento,
quando a gente falar de Jesus, a gente vai voltar neste tópico. Não intermediar empréstimo com juros ou emissão de nota promissória, achei isso bem engraçado, mas também provavelmente ali para tentar reduzir excessos, reduzir abusos. E não ter relações sexuais com sua filha. Essa questão das relações sexuais é estendida a outros membros da família. Então a gente percebe que realmente é um código civil ali para aquela sociedade e colocado sob a pena de que Deus iria praticar a sua justiça caso os homens não observassem essa lei. E aí, dentro da lei de Moisés, tem um acontecimento que ele, através da sua mediunidade, recebe de Deus, ou no caso de intermediários, trazendo mensagem de Deus, a lei do Monte Sinai, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então, não terá outros deuses, não roubará, não tomará o nome do Senhor em vão, honrai pai e mãe, não cobiçarás, os 10 mandamentos que nós já ouvimos falar. E esses 10 mandamentos, de fato, esses sim representavam a lei de Deus. Então não era uma lei puramente social. De fato, eram ensinamentos para que o povo estivesse no caminho de Deus, tá? E aí nós vamos falar agora de Jesus. E Jesus, ele é considerado, então, a segunda revelação de Deus aos homens. Primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus. E aí Jesus já traz conceitos diferentes, então fala sobre solidariedade, sobre bondade, sobre amor e traz bastante esperança a pessoas muito sofridas na ocasião. Então é o início de uma nova era. Condenado ao sacrifício sem reclamar, roga o perdão para seus perseguidores, dedica-se aos doentes e infortunados, leva o homem ao destino do bem. E aí, numa passagem bastante famosa também, é questionado a Jesus qual daqueles mandamentos, daqueles 10 mandamentos de Moisés seria o mais importante, o que deveria ser mais rigorosamente seguido. E aí Jesus sublimemente faz um resumo e fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se nós formos observar, todos os outros dos 10 mandamentos podem ser contidos nesses 2 mandamentos. Se eu honro meu pai e minha mãe, é porque eu tenho amor ao próximo, aí no caso próximo à minha família. Se eu não estou roubando, é porque eu tenho o respeito ao próximo. E aí Jesus aqui já demonstrando que ele não vem destruir a lei, então ele não vem em nenhum momento falar que Moisés estava errado, mas ele vem nos ajudar a compreender melhor todas aquelas leis. E aí fala em Mateus, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Então Jesus, ele não vem, como eu já comentei, falar que a lei de Moisés estava errada ou que não era nada daquilo. Em muitas passagens,
tentam colocar Jesus em contradição, de fato falando assim, mas Moisés falava isso, o que você acha disso? E tentavam colocar Jesus muitas vezes contra a parede, mas ele ia explicando que a sua missão era esclarecer certos pontos, desenvolver essa lei de Moisés e novamente nos apresentar Deus. Só que Deus, nesse momento, estava sendo apresentado pela sua outra face. Então, quando Moisés apresenta Deus, apresenta um Deus muito justo, e Jesus apresenta o Deus de amor. E aí não é mais um Deus vingativo. Ele muitas vezes fala de Deus como o meu Pai que está no céu, eu rogo ao meu Pai. Então Deus vem com aquela face de amor realmente. Tá? Então é o Pai soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, e dá a cada um segundo as suas obras. Então essa lei que Jesus não veio destruir era a lei de Deus. E um outro ponto que muitas pessoas não compreenderam na época de Jesus é que achavam que Jesus seria um revolucionário da sociedade, que Jesus iria mudar as leis civis. E Jesus tentava explicar que ele não ia promover uma guerra, que ele não ia tirar o povo do poder dos romanos, ele não ia fazer nada disso. Ele ia nos ensinar a como chegar ao Pai. E aí 2 exemplos bastante pertinentes para nós entendermos essa diferença da lei que Jesus vinha desenvolvendo e da lei civil dos homens. O primeiro é a mulher adúltera. Então, lembra daquele mandamento que Moisés falava que tinha que morrer pelo apedrejamento. E aí aparece uma mulher adúltera, várias pessoas a colocam na praça e lá está Jesus. E aí falam, então Jesus, a lei de Moisés não diz que nós devemos apedrejar essa mulher? Aquela tentativa de assim, será que Jesus vai realmente falar para a gente apedrejar a pessoa? Ou por outro lado, se ele falar que não é para apedrejar, então ele vai estar sendo contra a lei de Moisés? Então ali mais uma saia justa. E aí Jesus, já conhecendo a moral dos homens, que ainda naquela época nós como humanidade ainda muito precários, ainda tendo muito a aprender, Jesus dá um ensinamento. Aquele que tiver pecado, então, que atire a primeira pedra. E aí Jesus demonstra tanto o perdão como o fato de nos colocarmos no lugar do outro e fala assim, quem será que tem a moral de julgar o próximo, né? Nós não temos esse direito nem essa moral. E aí ele vai desenvolvendo então essa lei de Moisés. E em relação à lei civil propriamente dita, é a passagem de dai a César o que é de César. Porque vinham questionando Jesus se realmente o povo deveria pagar tantos tributos ao imperador romano. Né? E aí, mais uma vez, Jesus não veio causar uma revolução contra o império como alguns achavam. E aí Jesus fala, olha essa moeda, o que está gravado nessa moeda? E aí era o imperador, né? O imperador vinha gravado na moeda que era o dinheiro. E aí Jesus fala, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Deixe que as leis dos homens sejam cumpridas e que ao longo da evolução da humanidade essas leis também vão sofrer mudanças, porque a humanidade também vai evoluir. E dá a Deus o que é de Deus. Deus não está
preocupado com bens materiais, com dinheiro. Não é isso que nos aproxima dele, mas de fato as leis morais. E aí, falando um pouco sobre a aliança da ciência com a religião, já devem ter percebido então que a terceira revelação, que é o terceiro momento que Deus se apresenta à humanidade, é através do Espiritismo. E aí, nesse momento, não é mais uma revelação personificada num homem, né? Então, a primeira era Moisés, a segunda era Jesus. A terceira é o Espiritismo, que é o ensinamento de diversos espíritos elevados e também uma revelação espalhada pelo mundo, porque chegava o momento de que em todos os pontos do globo as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer de forma mais fácil essa revelação. E aí o Espiritismo veio trazer preciosa cota de novos conhecimentos, fundamentando o ideal religioso na ciência. Pois, se é exato que a religião não pode prescindir dos fatos naturais comprovados pela ciência, esta, por sua vez, jamais atingiria seu fim último ao desprezar a realidade espiritual. Então, a humanidade ela vai criando conhecimentos religiosos e conhecimentos da ciência. Mas no mundo em que tudo foi criado por Deus e que a ciência vem comprovando certos fatos, né? Por exemplo, a criação do mundo. O mundo não foi criado em 7 dias. A ciência já provou quantos milênios demora para que a Terra se crie, se resfrie, crie mares, crie os animais. E o aspecto religioso, a partir de agora, tem que se entender com o aspecto científico. A ciência é uma realidade e a ciência ela não vai contra Deus. Então, o Espiritismo traz isso de unir a religião com a ciência. Muitas coisas que, por exemplo, eram ditas milagres, agora com o Espiritismo são esclarecidas, que é realmente para mostrar que a ciência é um aliado e não um inimigo. Então, são chegados os tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio à outra. Então, nós vamos continuar vendo a evolução da ciência com pesquisadores brilhantes fazendo descobertas, fazendo novas tecnologias, e nós vamos continuar vendo a evolução moral do homem, tá? Então, agora dando continuidade à aula, vamos falar de Sócrates e a imortalidade da alma. Então, Sócrates foi um filósofo grego. E aí, no ano de 399 a.C., num tribunal chamado Tribunal dos Heliastas, em Atenas, na Grécia, Sócrates estava sendo julgado. E Atenas é considerado o berço da democracia. No caso, era um julgamento onde membros se reuniam e faziam a votação, e Sócrates estava sendo acusado de corromper a juventude. Mas por que corromper a juventude, né?
Então vamos entender um pouquinho sobre Sócrates. Sócrates era um filósofo e ele usava um artifício que é chamado de maiêutica, que é o só sei que nada sei. Então, Sócrates, como um bom filósofo, fazia uma série de questionamentos sobre o porquê das coisas, como é a vida, como funcionam as coisas, e ele se colocava numa posição de que ele pouco sabia. Era aquela humildade de quem sabe muito, mas não diz isso, né? Porque ele tinha a plena consciência de que havia ainda muito a ser aprendido. E aí aqui até uma piada, né? Estou curioso, como faço para ser um filósofo? Primeiro, você deve abdicar de suas certezas. Nossa, de uma hora para outra a filosofia ficou tão chata. Porque realmente é bem isso. Sócrates tinha essa noção de que tudo podia ser questionável. E uma das coisas que Sócrates questiona firmemente é a questão dos vários deuses. Ele já não acreditava mais nos vários deuses. E imagina numa sociedade grega, muito forte essa questão dos deuses do Olimpo, e Sócrates caminhava nas ruas, fazia grupos de discussão para refletir sobre a vida, para dar ensinamentos que naquela época eram considerados muito controversos. E aí por isso ele é então condenado por corromper a juventude. Então Sócrates viveu na simplicidade, sempre refletiu a respeito do mundo materialista, dos valores ilusórios dos seres e das crenças vigentes em sua sociedade. E aí ele fala, né, inclusive no seu julgamento, não tenho outra ocupação senão a de vos persuadir a todos, tanto velhos como novos. Então não era só a juventude que ele estava corrompendo, né? Entre aspas. De que cuideis menos de vossos corpos e de vossos bens do que da perfeição de vossas almas. Então, no mundo materialista, onde existia até a deusa da beleza, onde essa parte material, social era muito valorizada, Sócrates fala, a gente não tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da nossa alma. E aí é contado na sua história que a maioria dos presentes no tribunal torcia para que ele tentasse negociar a pena, porque Sócrates era uma pessoa famosa na sua região, bem querida até, e aí essas pessoas pensavam assim, que ele poderia assumir o crime, tentar livrar-se da punição, que no caso era a morte, e pagar algumas moedas e tudo sairia por isso mesmo. E aí ele fica preso por 40 dias, tem chance de escapar da prisão, mas demonstrando a sua grandeza moral e o exemplo que vem trazer para a humanidade naquele momento, ele não permite ser desonesto com a lei, mesmo que aquele tribunal estivesse o condenando de forma injusta. Então ele exemplifica a grandeza da sua alma e como toda pessoa um pouco mais elevada moralmente, ele tem uma paz de espírito muito forte que causava grande admiração nas pessoas. E aí ele, por fim, fala que todo homem que chega aonde vou agora, que enorme esperança não terá de que possuirá ali o que buscamos nessa vida com tanto trabalho. Esse é o motivo de que esta viagem que ordena me traz tão doce esperança. Então, ao invés de temer a morte, ele
tendo a certeza de que a alma era imortal, ele quer dizer assim, que tudo que ele aprendeu e vivenciou durante a vida terrena o preparou para esse grande momento que é a eternidade. Então ele tinha muita esperança, né, nesse momento da morte. Apenas um espírito elevado para conseguir falar isso para um tribunal que estava julgando ali o seu caso. E agora nós vamos passar para alguns ensinamentos de Sócrates e Platão. Então, Sócrates mesmo não deixou muitos escritos, mas ele tinha, como todo bom filósofo, alguns alunos, alguns aprendizes. Ali dentre eles Xenofonte, Aristófanes e principalmente Platão. Através de Platão, nós conhecemos muito da filosofia de Sócrates. E aí, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nem sempre nós lemos as introduções dos livros, mas é muito interessante. Na introdução do Evangelho tem um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, porque nós vamos ver que eles tinham, muitas das suas ideias eram precursoras das ideias cristãs que vieram com Jesus. E muitos conceitos nós podemos ver hoje no Espiritismo de forma mais desenvolvida. Então foi aquele momento em que eles trazem uma preparação mesmo para a humanidade poder receber depois de forma mais fácil grandes ensinamentos que viriam posteriormente. E aí aqui também não vai dar para nós falarmos de todos os ensinamentos. Acho que é bastante legal se vocês conseguirem depois ler todos e comentar lá no Google. Mas aqui eu separei alguns que têm bastante a ver com os nossos estudos, tá? Então, o homem é uma alma encarnada, não preciso nem explicar muito aqui. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, basicamente falando que o homem encarna. Quando ele encarna, ele acaba esquecendo um pouco do seu passado, mas ainda resta o sentimento de querer voltar a ele, que é até o sentimento de melancolia que é falado em algum ponto da doutrina espírita, que às vezes a melancolia que nós sentimos aqui na Terra é relacionada a essa saudade do plano espiritual. Outro ensinamento. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Então, aqui falando muito que a alma, quando está no corpo, ela pode sofrer influência, né, material, ao passo que quando está na sua essência, então a essência espiritual e não material, a alma se liga de fato ao que é puro, eterno e imortal. Também bastante parecido com o que a gente acredita. E enquanto tivermos o nosso corpo e alma mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade.
porque com efeito o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Então, mais uma vez aqui falando sobre o materialismo e o quanto o corpo acaba nos prendendo de encontrar o nosso verdadeiro ser. Aí aqui fala sobre, após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio. Então aqui a gente tem essa palavra demônio, né? Mas que originalmente demônio significa gênio, espírito, e depois ela foi com o tempo deturpada, né? E aqui Sócrates e Platão utilizam o termo original. Então, após a nossa morte, o gênio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então aqui fala que existe um gênio que nos acompanha durante a vida, que depois da nossa morte existe uma espécie de julgamento e que depois nós seremos reconduzidos a outras vidas. Então é bem parecido com a questão da encarnação aqui na Terra, onde nós temos espíritos protetores nos auxiliando e que depois que nós desencarnamos e fazemos um balanço dessa última encarnação, nós somos direcionados a encarnar novamente, né, reencarnar, para continuar o nosso aprendizado. E aí os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então, olha só que interessante isso aqui. Está falando que o espaço é povoado desses demônios, que no caso são apenas espíritos, né, na origem da palavra, e que esses espíritos são os responsáveis por fazer a comunicação entre os homens e a divindade. Então fala assim, a divindade não entra em contato direto com o homem, que é o que nós já sabemos, né? Pelo menos durante esse estágio da nossa evolução, nós não vamos ter contato direto com Deus, mas sim através sempre de espíritos superiores. E aí ele fala que existe esse contato, né? Então aqui mediunidade mesmo, tanto durante o nosso sono como durante a nossa vigília, durante o tempo que estamos acordados. Vamos lá. E aí alguns questionamentos. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então, por que nós vamos viver pensando na Terra e não pensando na eternidade se a alma é imortal? Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Então, aqui já fala, né, que existe uma alma imaterial que volta e o corpo material se decompõe. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua estada na terra. Então aqui, o que ele está falando, que também vem muito de encontro ao espiritismo.
que de fato existe a alma imaterial, mas que tem aquela alma, que aqui a gente já sabe que são os espíritos mais elevados, que realmente são imateriais e que a sua única preocupação é a alimentação de ciência e pensamentos, mas que ainda existem espíritos ligados materialmente que após o seu desencarne ainda ficam presos à Terra, ainda ficam ligados à Terra, tá? E aqui por fim, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Então, aqui muito parecido com a lição de perdão de Jesus, né? Se alguém bate na sua face, dê a outra face, não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Essa aqui também muito parecida com Jesus. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém a mal, de boa quando dê origem ao bem. Aqui também um ensinamento que tem um capítulo do Evangelho específico, né, que fala sobre a riqueza. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Então, nós também já sabemos que a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. E Sócrates já falava isso. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Então, aqui já comentando sobre várias doenças que nós sabemos que têm origem de fato espiritual e que não basta tratar o corpo, mas temos também que tratar as causas na nossa alma. Bom, pessoal, e aí para finalizar, nós deixamos os questionamentos para a nossa reflexão sobre a aula e também para a nossa interação, né? E as perguntas são: qual a principal diferença entre a forma como Deus apresentou Deus ao povo hebreu e a forma como Jesus nos apresentou Deus em sua vinda na Terra? Acho que falamos bastante sobre isso. E acabamos de falar sobre Sócrates e Platão, e eu peço para que vocês comentem algum ponto do pensamento deles que tenha semelhança com a doutrina espírita. Pode ser algum ponto que a gente viu na aula, pode ser algum item que não colocamos aqui, mas que está lá na introdução do Evangelho, pode ser algo que vocês gostaram mais, que chamou mais atenção, ou se de repente vocês leram, mas ficou alguma dúvida também, se quiser abrir uma discussão, vamos abrir uma discussão. Então, perguntas simples para que a gente conclua o raciocínio dessa aula. E só tenho a agradecer a atenção de todos vocês, desejar então bons estudos e até a próxima aula. Graças a Deus.